Sejam bem-vindos e bem-vindas, eu sou o Guilherme Sumariva e esse é o Acontece no Ensino, um podcast sobre educação, feito de professores para professores. Hoje vamos falar sobre a ONHB, a Olimpíada Nacional de História do Brasil. Para falarmos sobre isso, vão estar comigo aqui hoje a Prisciele Roso, formada em bacharelado e licenciatura em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Possui especialização em História, Arte e Cultura pela UEPG e atualmente é mestranda em Ensino de História pelo Prof. História UEPG também. Ela é professora do ensino médio do Marista Escola Social Santa Mônica, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, e conta com 6 anos de docência. Tudo bem, Prisciele? Tudo bem, Guilherme. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Acontece no Ensino. E eu que agradeço pela tua presença, Prisciele. E junto com a gente também aqui hoje está a Ruama Sabião, formada em História pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e em Pedagogia pela Faculdade de Ciências de Venceslau Braz, mestra em História e doutoranda em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ela é professora dos anos finais do ensino fundamental, também do Marista Escola Social Santa Mônica, da cidade de Ponta Grossa, e conta com 2 anos de docência. Tudo bem, Ruama? Oi, Guilherme. Oi, pessoal. Tudo bem? Agradeço muito pelo convite. Estou muito ansiosa aí para compartilhar aí algumas conversas e ideias no Acontece no Ensino. Maravilha, que agradeço a tua presença. Que nem o ouvinte já está conseguindo perceber, esse é um primeiro podcast do Acontece no Ensino que é interestadual. E comigo está aqui, da mesma rede, o Norberto da Silva Santos, que é professor de História, formado pela Uniaselv, com especialização em mídias na educação pela Universidade Federal do Rio Grande. Atua nas redes municipais de Esteio e Cachoeirinha e conta com 4 anos de docência. Tudo bem, Norberto? Oi, Guilherme, tudo bem? Boa tarde, colegas. Eu costumo aqui estar no Acontece no Ensino como ouvinte, né? Legal poder hoje participar aqui dos bastidores com vocês. Eu que agradeço pela tua presença. Então, antes de começar, como sempre, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No Facebook é só digitar na busca Acontece no Ensino e curtir a página. No Instagram e Twitter é no @AconteceEnsino. Seguindo a gente, onde quer que seja, tu sempre recebe os episódios com muita facilidade. Isso ajuda muito na divulgação também do programa. Esse programa vai estar dividido em 2 blocos. Assim é mais fácil para ouvir em partes. Quando tu for lavar aquela louça, fazer aquela comida, fazendo aquela faxina, botando um fonezinho de ouvido. Tá certo? Bora para a entrevista e para o bate-papo, que ele tá muito bom. Vamos lá! Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais as nossas convidadas e nosso convidado, vamos deixar elas se apresentarem, falar um pouquinho sobre a rede onde elas atuam, as escolas, enfim. Ruama, da onde que tu vem, como é que é lá na Santa Mônica? Então, Guilherme, faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu sou professora lá no Marista Escola Social Santa Mônica, e a nossa rede, ela pertence ao Grupo Marista, né, da província aqui sul, mas nós fazemos parte das escolas sociais do Marista, então os alunos são bolsistas, 100% bolsistas, né, integral, e nós temos diversas atividades voltadas mesmo a essa questão de garantia dos direitos da criança, do adolescente e tudo mais. Então eu sou professora dos anos finais, no Ensino Fundamental 2, e a outra colega também vai poder falar um pouquinho mais sobre a experiência no ensino médio, né, mas eu acredito que nós temos bastante coisas em comum para compartilhar por ser da mesma rede, mas também temos coisas diferentes pelo perfil dos alunos, né, querendo ou não, nos anos finais do Fundamental 2, ainda eles têm aquela transição entre a infância e a adolescência, a pré-adolescência e tudo mais. Então, é um momento que até a UNHB mesmo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, proporciona uma maturidade maior para eles também, né? E a disciplina de História é uma disciplina em que eles vêm a se conhecer, vêm a conhecer o papel deles no mundo também. Então, tem sido uma experiência bem interessante. A escola também dá bastante apoio para todas as atividades que a gente faz. Não tem nenhuma questão de restrição do nosso discurso ou de ações realizadas. Então, isso tem sido bem importante também para o desenvolvimento do trabalho. Eu estou lá no Marista Escola Social Santa Mônica há 3 anos, e lá eu ministro a disciplina de Sociologia e de História. Então, eu entrei, né, para compor o quadro, né, de professores há um tempo, e desde então, né, a gente não tinha articulado um meio para poder participar das Olimpíadas. Foi a partir, né, da entrada da Ruama no colégio também que a gente conseguiu, né, realizar esse contato com articulação e coordenação para que a gente pudesse fazer parte, né, desse quadro de professores que participa junto com os educandos, né, das Olimpíadas. E para a gente tem sido algo bastante inovador, bastante interessante, e aí a gente pretende comentar um pouquinho também, né, das nossas
nos nossos debates, das nossas contribuições, pensando, né, em como o NHB contribui para a articulação, né, desses alunos com o ensino de história também, né, para fazer com que eles se sintam um pouquinho historiadores na prática. Como tu falou na apresentação, né, eu trabalho então aqui em Esteio, desde 2016. É legal que é a cidade que eu moro, que também foi a primeira cidade que eu fui chamado no concurso, e também trabalho em Cachoeirinha, né. As duas cidades eu trabalho com história. Este ano até eu estou trabalhando aqui em Esteio com a sala de inovação também, né, um espaço, uma proposta aí nova, diferenciada, né. Trabalho com história com eles, assim, de diversas formas, diversas metodologias, né, acho que aqui também a gente tem bastante liberdade para conseguir fazer um trabalho interessante, né, seja que fuja às vezes também daquele ensino tradicional, e eu vejo que a Olimpíada também ela conversa bastante com isso, né, trazendo muita referência e a gente podendo também agregar isso com as turmas, né, com as salas. Bom, antes da gente começar a discussão, então, deixa eu dar um breve resumo, né, um histórico do que foi a ONHB, o que ela é. Afinal, ela é realizada pelo Departamento de História da Unicamp, lá de São Paulo, com apoio do programa de pós-graduação da mesma instituição. Ela começa ali em 2009 com mais ou menos 16 mil participantes, é gente pra caramba, né, no país inteiro. Até a sua 8ª edição, mais ou menos, em 2016, ela tinha um tema que perpassava por toda a prova. No primeiro ano, o tema era documento e monumento, e depois foi passando por outros temas, como história oral, patrimônio industrial, combates e embates, formação étnica no Brasil, e em 2014, 50 anos do golpe civil-militar de 1964, né, nessa ocasião de 50 anos. Da primeira edição para a segunda teve um aumento para 40 mil participantes, que foi mantido até mais ou menos a 8ª edição, em 2016, que contou com 42 mil participantes. E a partir daí só foi aumentando, até chegar em 2019 com 73 mil inscritos, com 18.500 equipes. Essas equipes são compostas por 3 ou 4 integrantes, né, sendo que 2 ou 3 são alunos ou alunas e um orientador ou orientadora, que seja professor de história na escola onde eles e elas estudam. Os estudantes precisam estar cursando a partir do 8º ano do ensino fundamental para participar ou estar no ensino médio. Eles passam por 6 etapas online e uma última que acontece na própria Unicamp, presencial. É claro que esse ano vai ser diferente, né? Em função da Covid-19, isso ainda não está muito claro como é que vai acontecer. Na última Olimpíada de 2019, por exemplo, a final contou com 314 equipes, sendo o estado que mais mandou alunos o Ceará, com 90 equipes. E detalhe, os estados do Nordeste mandam muitas equipes mesmo. É uma coisa impressionante, muito bonito de se ver. A partir de 2012, também criou-se um curso de formação para os professores orientadores que participassem das Olimpíadas. E em 2020 ia acontecer tudo normal, com as inscrições começando ali por volta de março, mas com essa função toda do novo coronavírus, a Unicamp decidiu adiar e criou a pré-ONHB, uma experiência um pouco diferente, onde qualquer pessoa podia se inscrever em 3 modalidades diferentes: individual, domicílio, onde a pessoa fazia com as pessoas que ela tinha em casa, sem o número máximo de participantes, ou a Zap, em que até 5 pessoas de diferentes lugares se inscreviam conjuntamente. E é nesse cenário que a gente está hoje, né? A ONHB 2020 já reabriu as inscrições até o dia 31 de julho, e é nesse momento que a gente se encontra. Então, a partir daqui que a gente vai começar a falar um pouco das nossas experiências e, enfim, o que a gente pensa sobre tudo isso. Talvez a primeira pergunta, né, que tem que ser colocada, e eu queria ouvir vocês um pouquinho, é qual seria esse diferencial da ONHB em relação às outras atividades possíveis no ensino de história, né? Como é que funciona a opinião de vocês? Bom, Guilherme, eu vejo, né, que a competição, né, por ser em nível nacional, ela é bastante atraente, tanto para a gente, que é professor, tanto para com os educandos, né? Através, né, dessa integração, né, com alunos de diversas escolas, de diversas regiões, dá uma vontade a mais, né, de participar disso também, né? Além disso, né, a Olimpíada, ela proporciona, né, com que a gente faça uma inserção, né, do conhecimento histórico e instigue eles também a participarem da Olimpíada como um vínculo, né, não apenas acadêmico, mas agregador, né, para a sua própria realidade, para o seu próprio conhecimento, né? A busca, né, pelo saber, ela é bastante instigada na Olimpíada, principalmente devido, né, à abordagem a qual é feita. Pelo fato dela ser online, faz com que a gente tenha aí também uma possibilidade maior, né, de acesso e se diferencia também de outras Olimpíadas, né, por exemplo, a de matemática, que é presencial. Então, é algo diferencial mesmo para tudo isso.
E eu vejo também, né, que o fato da gente ter a última fase, ela ser presencial, ela faz com que a gente sinta esse desejo, né, de querer também chegar até lá. Então, eu vejo isso como uma oportunidade da gente, enquanto professor, mais alunos, formarmos, né, equipes engajadas, né, no conhecimento histórico, no ensino de história e, obviamente, né, montando um espírito de equipe que tende aí a ir além dos limites da própria Olimpíada. Bom, eu concordo, né, com tudo que a Prisciele falou em relação às possibilidades que a ONHB representa para os educandos no processo de ensino e aprendizagem também. E eu ressalto a importância que a ONHB tem em relação às outras disciplinas, sabe? Ela coloca a disciplina de história num status diferente, né? Porque tem a Olimpíada de Matemática, que é tão consolidada e que muitos dos alunos da escola podem participar, né? O custo não é igual ao que é da Olimpíada de História. Então isso possibilita uma mobilização entre os educandos também. Então aqueles que antes só participavam da Olimpíada de Matemática, por exemplo, eu digo pela minha experiência, no ano passado eu tive que selecionar os alunos, né? Foi uma equipe só, uma de 8º, uma de 9º. Esse ano a gente teve que fazer uma seleção, teve um nono ano que teve 17 pessoas em uma sala e 5 em outra, competindo assim, né? Tendo que fazer uma provinha, uma seleção para poder participar das Olimpíadas. Então é triste também que não possa ser acessível a todos os alunos, né? Que não possa ser uma atividade que nós possamos realizar com todos os alunos, mas também é um início, né? É uma possibilidade aí de colocar a disciplina de história junto às outras em grau de relevância para os educandos. Bem isso, é interessante ver como a escola de vocês incorporou, institucionalizou, né, esse aspecto que vocês trouxeram como uma experiência e agora está colocando na prática vigente da escola, isso é interessante. Eu ia comentar que eu não sei como é que é a realidade de vocês, né, mas a gente fala em gincana na escola, eles sempre se engajam muito, se mobilizam muito, né. Então, essa possibilidade de fazer essa gincana, que ela é muito vinculada à construção de conhecimento, ao conhecimento histórico, né, eu acho que é a gente conseguir juntar dois pontos importantes, né? Que é esse envolvimento, esse engajamento, essa vontade de participar e conduzindo nessa questão da aprendizagem, né? A gente tem bastante gincana, às vezes, no colégio de outras atividades culturais, ou principalmente, não sei como é que é no Paraná, mas aqui a gente tem bastante a questão da festa junina também, né? E eu vejo que eles sempre se envolvem muito, né? Então é uma forma de fazer que eles participem ativamente. Então, acho que isso enriquece muito, né? Acho interessante justamente porque a prova tem essa característica de colocar como uma metodologia ativa, né? O aluno, ele precisa construir, ele precisa pesquisar, ele precisa incrementar e etc. Então, é justamente isso, o próximo tópico que eu queria colocar com vocês aqui. Como que essas questões acabam mobilizando a aprendizagem histórica dentro desse contexto de relação com o documento, com a interpretação do texto, de uma letra de música, por exemplo, né? Como é que funciona isso na opinião de vocês? O que eu achei bem interessante, né, é que as perguntas, elas não são perguntas que vão ter respostas decoradas ou respostas óbvias, né? E isso desafia bastante, não só o aluno, mas a gente também a conseguir fazer a condução do aluno para que ele encontre, né, a resposta ali mais adequada, que tenha condições de fazer uma escolha, né? E as questões, elas exigem pesquisa, leitura, reflexão, né? Esse diálogo constante entre eles para poder refutar ou excluir alguma alternativa das perguntas, né? Das opções de respostas, formar hipóteses. Então, acho que são habilidades que são fundamentais, né, no ensino da história, na verdade, de qualquer ciência, e que a gente consegue ali desenvolver através das questões que eles trazem, né? E o trabalho com as fontes, como tu comentou, que ele é fantástico, né? Inclusive com bastante fonte primária, que nem sempre a gente tem o tempo, ou tem, assim, ou lembra de trazer, né, para a sala de aula, acaba às vezes trabalhando com fontes secundárias, já de outros historiadores, né? Mas a riqueza que traz a fonte primária para esse trabalho também dentro da sala de aula. E complementando um pouquinho o que o Norberto disse, outra coisa bem interessante é esse acesso diferenciado de fontes. Muitas das fontes utilizadas, né, nas etapas de desenvolvimento não são encontradas com facilidade. Então, são buscadas em arquivos locais. Então, o fato da gente poder conhecer um pouco da história de outras regiões também é bastante agregador.
Além disso, outro ponto que eu gosto sempre de elencar como essencial é a questão da curiosidade. Eu tentei buscar com os meus alunos, né, a utilização da internet para ir além daquilo que a própria questão está trazendo, né? Então, buscar outros canais informativos, outras possibilidades, fazendo uma interpretação, né, não apenas do documento que está sendo ali esboçado, né, mas buscando outras perspectivas, outros olhares sobre esse mesmo documento. Então, eu acho que pegar um pouquinho, né, pelo gancho da curiosidade é bastante interessante, porque faz também com que eles corram atrás, e a gente também, né, porque particularmente eu me senti aluna junto com eles participando de todo esse processo. Com certeza, Pri, eu concordo bastante com isso que ela falou, principalmente em relação a gente se sentir aluno junto com eles, né? Então, muitas vezes eles fazem perguntas que a gente fala, olha, eu não sei, né? Eu acredito, a partir da minha experiência, né, do que eu tenho estudado, que possa ser assim, mas, né, a gente fica na mesma posição de não saber qual a resposta certa, né? Igual o Norberto falou. O interessante é que não tem uma resposta correta. Eu acho que a Olimpíada, ela ressignifica essa questão do erro. Então, não é que você errou, você fez uma leitura que não foi adequada para aquela pergunta, para aquele contexto, para aquela situação. Acho isso bem interessante. E pensando no que mobiliza, assim, na aprendizagem histórica, se a gente for pensar numa perspectiva rusaniana aí, né, de aprendizagem histórica, ela mobiliza a consciência histórica num sentido muito, muito amplo, assim. Então, ela traz documentos tanto da nossa história do século XIX, século XVIII, XX, quanto o atual também, né? Então, traz alguns temas muito atuais. Eu acho que isso é bem importante também, porque consegue desenvolver neles uma questão de que a história, ela não é só passado, ela não é só o que ficou lá para trás, não é só documento antigo, que esses documentos falam muito, né? E que esses documentos movem dentro de nós uma consciência e movem dentro de nós uma criticidade que, de outras formas, às vezes na sala de aula ou somente com o nosso discurso como professores, não moveria. Então, acho que esse protagonismo deles de desvendar as fontes, de conversar com elas para poder responder as questões, também mobiliza muito a aprendizagem deles e a nossa, né? Outra coisa também que eu elenco como algo muito importante é a utilização de fontes e de temáticas que nem sempre são contempladas pelo material didático. Por exemplo, falar da pré-história brasileira, que a gente vê de uma maneira muito superficial, né, nos livros de 6º ano e de 1º ano do ensino médio, faz com que a gente tenha também uma bagagem, né, de incentivo ao conhecimento dessa história que muitas vezes está com lacuna nesses materiais. Então, é um gancho também para a gente mostrar, né, que a história do Brasil, né, ela é muito mais ampla do que aquilo que a gente vê nesses manuais, e dá uma possibilidade também, né, para que os alunos corram atrás dessas informações e se sintam, né, instigados a obter, né, a autonomia do processo do reconhecimento histórico. O que eu acho muito interessante, só para deixar claro para os nossos ouvintes, é a formulação das próprias questões, né? Como é que funciona? Tem algumas atividades e a maioria delas são de perguntas de questões de múltipla escolha, com 4 alternativas, A, B, C e D, e nunca se encerra em uma questão apenas com um ponto de interrogação. Então, o que está correto aqui? A prova, ela se organiza da seguinte forma: naquelas alternativas vai ter uma que vai valer 5 pontos, que é a que melhor explica os documentos, que é a melhor se relaciona com o comando da questão, né? Ele trabalha com a ideia de comando, então lembra muito, por exemplo, algo que é explorado já pelo Enem, já faz um tempo. Tem uma segunda alternativa que vai valer 4 pontos, uma que vai valer 1 ponto, quer dizer que tem alguma coisa ali que de fato se encaixa com a interpretação dos documentos, e uma que vale 0. Então, ressignifica também essa questão do estar correto ou não, que nem já comentaram, porque demonstra que tu tem uma infinidade de interpretações possíveis, só que algumas têm lastro na realidade, seja na documentação ou enfim, no documento que a gente está consultando, seja ele material ou imaterial, para poder justamente ter essa interpretação, né? Isso que eu acho mais bacana da prova, como ela explora a questão da interpretação, né? O aluno, ele tem que ser ativo para chegar lá. Não pesquisar apenas no site não vai te dar resposta. Tu tem que pegar o conhecimento que a prova está te dando, mais o que tu pesquisa no site, mais o que tu vê na fonte primária, e etc. Misturar tudo isso e, através do comando que é dado, dar a melhor interpretação possível, né? Bom, então, pensando um pouquinho sobre isso que já foi comentado, até situei o Enem, por exemplo, e agora a gente está vivendo um novo momento em que a BNCC vem com força, e a gente sempre, né, buscando nos adaptar e também adaptar a BNCC às
nossas realidades, eu quero perguntar, por exemplo, quais são as competências relacionadas à história que os alunos têm que exercitar quando estão com essas questões da UNHB bem na frente deles? Bom, então, um pouquinho do que eu já falei também, né, sobre essa questão da aprendizagem histórica. A base, a BNCC, né, ela traz algumas competências que elas são muito simples se a gente fosse pensar que os alunos só teriam que identificar, por exemplo, mas muitas vezes nem isso eles conseguem na sala de aula, né, ou por não ter acesso às fontes. Então, por exemplo, identificar diferentes versões. Eles têm que identificar diferentes versões de história nessas fontes. Comparar fatos históricos. Então, eles têm que comparar fatos históricos e diferentes versões também para chegar ao objetivo final. Analisar fontes em questão de colocá-las no contexto, problematizá-las, cruzar com outras documentações e com outras informações para chegar a uma resposta. Então, eu acho que todas essas competências que são relacionadas às fontes históricas mesmo e aos documentos que produzem a história, elas são muito acessíveis a partir das Olimpíadas, né? E como você disse, é impossível ele só chegar e pesquisar na internet. Ou ele só olhar para aquelas fontes que estão na pergunta. Ele tem que pesquisar, ele tem que relacionar com aulas que já teve também, né, com coisas que já ouviu, com notícias que tem saído nas redes sociais e tudo mais. Então, é toda uma mobilização que vai além até do que a BNCC coloca. Então, acho que isso é bem importante. E também alguns alunos, por exemplo, eles trazem experiências de outras disciplinas, e é isso que eu acho bem interessante. Muitas vezes a gente não tem essas experiências, né? Então, eu vim da escola pública também, então eu tive uma deficiência um pouco grande nas disciplinas de matemática, biologia e tudo mais, e os alunos não. Os alunos, eles têm essa experiência, eles conseguem relacionar muito com outros conteúdos que eles estão estudando também. Então, acho que essa questão da transdisciplinariedade aí, na BNCC, ela fica bem forte também, né? Não só as competências relacionadas à história em si. Eu ia comentar que as competências gerais também da base, elas são trabalhadas através da Olimpíada, né? Então, se a gente for pensar lá, por exemplo, na competência de argumentação, né? Acho que é uma competência que é fundamental quando os alunos discutindo entre eles, né? Para decidir qual opção que eles vão marcar, considerando, como tu falou, né, Guilherme, que são mais de uma alternativa que pode ser certa. Essa argumentação, essa discussão, ela é bem importante e vai conduzir para o acerto ou não ali da turma, né? A questão da cultura digital também, acho que para ser uma parte dela online, né? Isso, mesmo os alunos que às vezes talvez não tenham acesso, né? Mas dentro do espaço escolar, a gente poder propiciar esse acesso para ele, para que ele possa se inserir, para que ele possa participar e tenha acesso também a essa cultura digital. Uma outra também que eu tinha pensado assim agora, que é a própria competência do pensamento científico, quando eles estão ali pensando e analisando de forma crítica os documentos, né? Então, acho que ela consegue conversar também com diversas das competências gerais e não só com as competências específicas da história, né? Isso enriquece bastante, como a Roma falou, então, né? E vai envolver várias disciplinas e várias competências, realmente. Eu acho também, né, que esse gancho, né, a tecnologia, também proporciona também, né, com que a gente tenha outras possibilidades, né, de fazer essas amarrações, fazer essas análises de outros documentos. Então, é algo que tem sempre, né, nesses últimos anos buscado, né, instigado a trazer essa tecnologia nova para a sala de aula, né? E a gente está podendo viver isso tanto dentro da Olimpíada, quanto no momento ao qual a gente está tendo com a Covid-19, né, com as aulas remotas e virtualmente. Então, a gente sente, né, a necessidade de cada vez mais incorporar mais o arsenal tecnológico para as nossas aulas. Eu acho muito legal como a prova também exercita práticas assim de alteridade, né? Eu acho interessante como, por exemplo, eles usam documentações, mesclando documentações do tempo presente com produções, por exemplo, do século XVIII, XIX, faz o aluno comparar e faz também com que o aluno se descole, né? Não só o aluno, o orientador e a orientadora também, né? Se descole do seu tempo presente justamente para tentar compreender aquele processo e o legado que aquele processo tem até atualmente, né?
quando a gente pensa, por exemplo, na lógica de rupturas e permanências, e justamente através dessas fontes primárias, né, que não necessariamente são documentais, elas estão documentadas ali, mas não necessariamente elas são fontes materiais, né, elas podem ser uma coisa imaterial que foi transcrita, por exemplo, uma fala, ou tem, por exemplo, música, né, tem tanta coisa que é colocada, e isso vai para muito além daquilo que, por exemplo, o livro didático consegue te dar, né, pensando que o livro didático ainda é, para a maioria dos professores e alunos, a maior fonte de conhecimento historiográfico articulado, né, nas escolas brasileiras. Vocês já comentaram um pouquinho sobre isso, mas eu queria ouvir de uma forma um pouco mais retida, que é de que forma que essas questões se relacionam, então, com o cotidiano dos alunos. Eu sei que aparece música, aparece muita coisa interessante, mas, assim, nas experiências de vocês isso apareceu de alguma forma mais gritante? Então, eu acho que, conforme o Norberto falou, e você também, essa questão da cultura digital e do acesso que eles têm, que muitas vezes não é possibilitado pelo livro didático, porque é uma música, é um vídeo, né, algo mais interativo também com os alunos. Eu acho que isso se aproxima completamente do cotidiano deles. E eu acho que algo que marcou nessa pré-Olimpíadas que nós tivemos durante esse ano foi o Diário da Pandemia, que foi algo que buscou colocá-los como sujeitos da história, né, como atores da história, ou seja, nós estamos vivenciando um processo que nós sabemos que será muito comentado no futuro e que será, né, com certeza estudado pelos historiadores também, e nós já estamos ressignificando esse processo histórico de uma outra forma, porque quando a gente trabalha, por exemplo, a gripe espanhola ou a peste negra, nós não sabemos o que as pessoas comuns pensavam. Nós não sabemos como que eles viveram aquele período. Nós vemos algumas representações de pessoas na cama, mas assim, era a extrema nobreza que tinha acesso, né, aos médicos e tudo mais. Ou na gripe espanhola também, nós vemos de uma forma muito geral, assim, os hospitais cheios de pessoas, mas nós não temos uma história privada, assim, da vida das pessoas que é tão acessível para os alunos. Então, eles se verem como sujeitos do próprio momento que eles estão vivendo, eu acho que foi muito importante também. E eu acho que a UNHB trouxe isso, não só no Diário da Pandemia, mas, por exemplo, em uma questão que ano passado que marcou bastante para mim, que foi aquela do samba enredo da Mangueira, que ganhou o Carnaval de 2019. Essa questão, para mim, até coloquei no artigo que eu e a Prisciela escrevemos sobre a nossa experiência na UNHB, que é algo que era totalmente da atualidade e do cotidiano deles, algo que eles viram na televisão, eles viram nas redes sociais e que estava presente na UNHB de alguma forma. Então, com certeza, se relaciona bastante com o cotidiano deles e com as nossas aulas também, né? Muitas vezes aparecem coisas, nossa, professor, a gente estudou isso na sala de aula, e aqui eu tô tendo acesso a outra fonte, né, sobre isso também. Complementando, né, um pouco do que a Roma já disse, a gente tentou também buscar no nosso artigo, né, essas possibilidades, essas fontes, e é algo bem interessante que surgiu dentro da sala de aula, num episódio esporádico, quando eu estava dando aula desse ano, né, sobre as invasões holandesas, e um dos alunos que participou da Olimpíada do ano passado falou, nossa, professora, a gente viu isso lá naquela questão que fala da música do Chico Buarque com o Calabar. Então, coisa que a gente, em tese, não trabalharia dentro da sala de aula, e o fato, né, dele ter colocado isso, lembrado dessa questão, fez com que a gente também pudesse trabalhar, né, com a questão da temática da música dentro de sala de aula. Então, é bacana ver como é que a questão da música, principalmente, faz com que o aluno tenha uma conexão mais rápida com o conteúdo também. Os nossos alunos, né, eles costumam estar imersos, né, nesse ambiente da mídia, né, então eles muito acesso constantemente a imagens, jogos, músicas, vídeos, né, as propagandas, enfim. E como as tarefas partem geralmente de uma mídia e propõem ali uma reflexão, né, seja uma foto, uma pintura, uma obra de arte, né, enfim, acho que auxilia também que eles possam começar a questionar um pouco isso que está cercando eles, né, pensar um pouco em intencionalidades que estão por trás, né, quais são os objetivos, e poder fazer esse olhar também crítico para o seu dia a dia, né, para aquelas coisas que o cercam.
Bom, no primeiro bloco a gente discutiu um pouquinho sobre o que é a ONHB, falamos ali sobre o histórico, falamos de forma geral as competências que são mobilizadas pela prova, como que isso se relaciona com o cotidiano dos nossos alunos, enfim. Agora, no segundo bloco, a gente quer falar um pouquinho mais sobre as nossas experiências de fato, dando um foco para isso, né? Vamos falar um pouquinho, então, começar com a rede lá da Ruama e da Priciele. Vocês já comentaram um pouquinho sobre como é que a escola ajudou e tal, mas vocês conseguem falar um pouquinho mais como é que foi na prática ali? Claro, podemos falar sim. Primeira coisa, né, vem com a busca por esses alunos, né? Na edição de 2019, foi a nossa primeira participação nos dois segmentos, tanto no fundamental quanto no ensino médio. Então, né, a procura por alunos que se interessassem pela temática, até por não ter, né, experiências anteriores, foi bastante, vamos dizer assim, inovadora. Então, praticamente nós escolhemos os alunos a dedo, né, para participar da Olimpíada, analisando um pouco, né, daquilo que a gente via em sala de aula, participação, desenvolvimento, criticidade. Então, foram essas as medidas tomadas para a escolha dos alunos nessa primeira edição. A partir deste ano, né, nós chegamos a realizar a inscrição já para a Olimpíada de 2020, antes, né, da questão da pandemia chegar aqui no Brasil. E a gente teve, né, um conjunto de alunos muito maior do que a gente teve no ano passado, né, por conta das experiências que nós tivemos, né, que foram bastante positivas e bastante enriquecedoras para que a gente pudesse dar continuidade a esse projeto dentro da escola. Então, essa orientação dos alunos também foi inovadora para a gente. Então, eu não tinha participado, não tinha tido, né, a oportunidade de nem participar como aluna ou sozinha, nem como orientadora, né, nesses 6 anos de docência. Então, foi uma experiência bastante agregadora para mim também, em estar à frente, né, liderando esse conjunto, essa equipe que foi formada de profissionais com os educandos, para que a gente pudesse trilhar, né, esse primeiro contato com a Olimpíada. E foi bastante enriquecedor, porque a gente já está colhendo os frutos a partir deste ano. Sem contar também, né, que a gente consegue ali notar um desenvolvimento da autonomia. Tá? Então, fazer o aluno se interessar por algo, ver-se, né, em uma atuação, seja dentro da história ou de outras disciplinas, é bastante enriquecedor para a gente que é professor. E do ponto de vista, assim, prático, mais factual, do dia a dia da organização, como é que vocês faziam? Vocês tinham encontros dentro da semana, tinham espaço próprio, era na própria aula, dentro do horário comum? Como é que funcionou isso para vocês? Então, inicialmente, nós realizamos, né, o contato com esses alunos dentro da sala de aula, passando algumas informações. Para ter acesso ao material, disponibilizamos, né, para eles o acesso online para cada um. Aqueles que preferiam, a gente fazia as impressões das atividades, porque alguns gostavam mais de manipular, né, as folhas para poder fazer uma análise, e a gente fazia um encontro por semana, durante as aulas. A gente tem na nossa escola um articulador, né, das ciências humanas, ele entrava em sala com os demais que não estavam participando, e eu saía, né, participar com os alunos dentro dessa rodada, né, de possibilidades, de instigações a respeito. Não dava, né, para a gente analisar todas as questões das fases de uma vez só. Então, a gente acabava, muitas vezes, né, conversando via e-mail, nos corredores da escola, trocando informações, até a gente chegar num consenso, né, sobre as possibilidades de alternativas mesmo dentro das questões. No Fundamental 2, então, foi parecido, né? Nós temos que destacar, como a Priciele já falou, que o apoio do articulador que nós temos das ciências humanas e da coordenação, da direção da escola é muito grande. Então, por exemplo, quando nós tínhamos que sair para nos reunir com os alunos, não só o articulador, mas chegou a assistente pedagógica ficar na sala de aula para mim, outros educadores ali, né, que se dispuseram também. Então, isso acho que foi bem importante, esse apoio. Nós nos reuníamos assim, nós tínhamos um grupo também para discutir online essas questões, então eles tinham toda a semana para fazer, a gente se reunia geralmente no começo da semana, discutia as questões ali, e daí no final da semana nós discutíamos no WhatsApp ali, no que tinha disponível, qual resposta final nós daríamos. E uma coisa que é interessante que aconteceu no Fundamental 2 é que os grupos nem sempre entravam em consenso das respostas. Então, por exemplo, o 8º ano, eles
eles achavam que era uma resposta, o nono ano achava que era outra, por exemplo. Então, como que a gente lida com isso, né? Sabendo que não existe uma resposta certa. Então, eu preferi deixar eles livres para escolherem a resposta que eles mais achavam adequada, né? Não deixar uniforme os dois. A vantagem de deixar uniforme é que se passar, os dois grupos passam. E se não, se for diferente, um dos grupos não passa. E foi o que aconteceu. O grupo do 8º ano não avançou para a fase que o 9º ano avançou. Então, só para pensar como que a individualidade dos alunos também foi importante nesse processo, né? A minha experiência foi um pouquinho diferente, e é interessante ver como ter um mínimo de estrutura dentro da rede ou da escola pode fazer toda a diferença, né? A Priscila comentou do articulador, por exemplo. Curioso porque quando eu convidei também alguns alunos, né? Eu ia ter 2 equipes a princípio, só que daí um aluno desistiu e aí a segunda equipe caiu. Daí eu consegui com uma equipe apenas. E eu fiquei doente naquela semana, tive um problema de saúde e fiquei orientando eles apenas pelo WhatsApp, né, mandando áudio para eles e tal. A gente passou tranquilamente pela primeira etapa e aí a gente depois começou a fazer o que a gente já tinha planejado fazer, presencialmente na escola. Como são muitos alunos, as turmas são bastante cheias ali na minha escola, a gente acabou combinando, daí eu voluntariamente, porque eu queria muito fazer a Olimpíada, queria muito ter essa experiência e eles também estavam bastante interessados, a gente fez no turno inverso na escola, aí tem que negociar com a direção, espaço, poder usar os computadores e tudo isso, né? Tudo isso é uma função, mas de qualquer forma foi muito interessante a experiência no geral. Norberto, no caso, tu participou da pré-ONHB, né? Como é que foi pra ti? Isso, Guilherme, eu participei então esse ano da pré-Olimpíada, né? Geralmente eu tive turmas de 6º e 7º anos, não foram poucos anos que eu atuei como professor de história, que eu tive 8º e 9º, que é as turmas que poderiam participar ali do fundamental, né? Então, eu sempre tinha o desejo de participar, mas não tinha possibilidade ali com as minhas turmas, né? Para esse ano eu tinha organizado já uma equipe na escola que eu trabalhava para a gente participar esse ano, já tinha convidado alguns alunos que se envolvem muito com as aulas de história, né? Cheguei a comentar com eles, mas acabei trocando de escola e também veio a pandemia esse ano, então as coisas ficaram um pouco atrapalhadas. Mas tive a possibilidade, então, de participar da pré-Olimpíada e poder conhecer um pouco, né? Porque, na verdade, eu tinha um olhar bem de fora e a partir dessa possibilidade, né, a pré-Olimpíada foi aberta para qualquer pessoa interessada, né, da sociedade e pude, então, participar e conhecer como é que funcionava, qual é a proposta e me encantei. Estou agora pensando como é que eu vou fazer para arranjar os alunos aí para ir para a próxima. Outra coisa que é bem motivador, né, quando a gente pensa na questão da Olimpíada, tanto, né, com o grupo, quanto, né, na modalidade da pré-Olimpíada, né, no caso, nós escolhemos participar da modalidade individual, porque a gente não sabia se ao todo, né, a gente ia conseguir todos os alunos, né, participando da modalidade do WhatsApp e assim por diante. Então, nós escolhemos, né, a modalidade individual até por uma questão de praticidade para todos nós. Acho que outra coisa muito importante, né, que eu sempre gosto de elencar, né, é a possibilidade de fazer com que os alunos se sintam, né, historiadores. O fato deles correrem atrás das próprias análises, das próprias metodologias, a análise, né, debruçada em cima das múltiplas interpretações que a fonte pode trazer. E eu elenco uma atividade, né, de tarefa que eu acho assim, genial, que é a da transcrição do documento. Isso é algo assim, muito historiador, né? Algo que a gente encontra, né, dentro dos arquivos, que é algo que muitas vezes os alunos não vão ter acesso. Então, o fato deles terem ali se debatido em cima da escrita do século XVI, do século XIX, faz com que a gente também instigue essa curiosidade, mas, meu Deus, o que eles estão escrevendo, o que eles estão querendo dizer com isso? Então, eu vejo que, assim como a transcrição, quanto, né, a modalidade da pré-Olimpíada com o Diário da Pandemia, né, eu foco muito nessa tarefa que, para mim, né, particularmente, foi genial, o fato de fazer com que os alunos se inserissem, né, quanto sujeitos históricos, numa perspectiva de como que esses diários, essas escritas, elas vão perpetuar, né, para o futuro, retomando esse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então, focar mesmo na questão da autonomia, do conhecimento histórico, né, construído assim bem pela base e buscando aí também, né, a oportunidade de muitos desses alunos, né, se encontrarem dentro da disciplina de história e até mesmo, né, pensarem em fazer a graduação na mesma. Embora esse não seja o foco, né, a gente sempre pega ali pela questão da criticidade, da formação de sujeitos, mas é também um caminho para a gente fazer com que ele almeje, né,
o ensino acadêmico, para que não pare apenas o ensino, né, ao concluir o ensino médio, por exemplo. A Prisciele falando, né, aí eu penso que reflete muito no que eu sinto também. Apesar de a gente aprender lá na faculdade, né, na graduação, de que a gente não está formando mini historiadores, a gente sempre quer que eles sejam mini historiadores, né? Sempre dá uma forcinha ali. Então, quando um aluno, vamos colocar ali o AO antes da UNHB e DO depois da UNHB, ele vem com o sentimento, nossa, que vontade de fazer faculdade de história e tal, a gente dá maior incentivo, né? Conversa bastante. E o legal de ser uma professora do Fundamental 2 no ensino médio é que um dos educandos, por exemplo, ele participou no ano passado como meu aluno e esse ano como aluno da Prisciele, né? Ele já vai ter as duas experiências também, de participar como um aluno do ensino médio e como um aluno dos anos finais fundamental. E aí o Norberto falou da questão da pré-UNHB, né? Dele ter feito sozinho ali. A gente também optou pela modalidade individual, só que o engajamento nos anos finais do fundamental, por causa do coronavírus e tudo mais, foi muito menor. Então, apesar de nós termos muitos inscritos esse ano para a Olimpíada, somente 4 meninas conseguiram participar. Só que, em contrapartida, foi interessante porque, como eu tenho algumas horas a mais lá da escola também, eu tive que participar do debate junto com o ensino médio, então foi muito legal poder participar do debate com o ensino médio e junto com a Prisciele também. Então, eles tiveram 2 educadoras ali no debate com eles, e eles puderam colocar o que eles estavam respondendo, o que não estavam, então, colocar algumas ideias. Então, por exemplo, a gente tinha fechado em uma ideia ali, por exemplo, todo mundo concorda que é essa daqui? Aí tinha quase todo mundo concordado. Aí uma aluna minha, que é do 9º ano, né, ela falou assim, professora, mas se você for pensar, não lembro qual questão que era, mas ela me fez repensar. E eu falei assim, nossa, é verdade, Gabi, tá certo. E aí todo mundo concordou que era aquilo. Então, como que vem para realmente quebrar os padrões de uma hierarquia, né, de professor-aluno, assim. Isso é bem interessante também. E também para tirar um pouco da nossa comodidade, porque ano passado, na modalidade de grupo, eram os alunos que faziam, então a gente só orientava. Esse ano, na modalidade individual, a gente também tinha que fazer. Então, pegou bem, duas das fases da pré-UNHB pegou nas nossas férias, né, que nós tivemos umas férias aí no meio de maio. E não importava se era férias, tinha que fazer também. Então, isso era interessante, isso foi interessante também. Nós realmente fomos alunos durante esse ano, né? Aqui a Prisciele falou da transcrição, né, que é uma atividade que eu realmente nunca tinha pensado em aplicar com os alunos, porque pela questão do tempo, né, a gente tem um volume de conteúdo, né, de questões amplas para trazer para os alunos, e é uma atividade que ela demanda tempo, né, ela demanda um investimento de tempo grande. Mas eu mesmo também fiquei fascinado de fazer a atividade, né, e pensei o quanto que também é importante para o aluno poder entender como é que ele chega àquele resultado que está no livro didático, por exemplo, né, ele não aparece ali do nada, né. Por trás tem todo esse trabalho de diversos profissionais que vão estar examinando esses documentos, trabalhando com eles, né? E a possibilidade de fazer uma atividade como essa e conhecer esse processo, eu acho que ela é bem enriquecedora também, né? Às vezes não trabalham com documentos tão antigos pela questão da dificuldade da linguagem, ou também pela própria construção da ideia, né? Que ela, às vezes tem uma lógica um pouco diferente de como a gente se comunica hoje, ou de como os jovens, principalmente, se comunicam. Mas ainda assim, acho que enriquece bastante fazer esse tipo de atividade. Eu já estou pensando como é que eu vou fazer uma aqui. Eu achei interessante essa mudança, pelo menos da minha experiência, da Olimpíada de 2019 para a pré-UNHB, porque foi muito curioso, porque na Olimpíada eles estavam muito afincos na realização das atividades, e eles já estavam se imaginando em Campinas, assim, nossa, que eu vou pegar a passagem e vou esfregar na cara da... sonhos adolescentes maravilhosos, e eles não chegaram aí tão longe, né? Na verdade, a gente participou só de 3 etapas, mas foi uma experiência muito interessante de qualquer forma. E nessa pré-Olimpíada foi muito mais legal, porque eles já tinham a experiência da Olimpíada de 2019, e também, né, legal no sentido da oportunidade da coisa. Como tá rolando solta a questão da Covid-19, como eles estavam muito entediados, quando eu lancei a proposta para eles nesse ano, eles vieram muitos, assim, nossa, quero. E aí a gente acabou fazendo 2 equipes, veio até umas meninas de outra cidade com as amigas, uma aluna minha chamou amigas, nossa, vem participar também, daí participamos todos juntos, foram quase 10 pessoas participando, fizemos 2 equipes 5-5, no fim foi muito
muito interessante. Só que agora, em função do retorno das atividades remotas agora, eles estão se sentindo exauridos, né? E eles estão um pouco desanimados em participar agora de 2020. Mas eu sou um cara um pouco persuasivo, ainda dá tempo de eu empolgar eles de novo, para ir com pelo menos uma equipe. Eu quero muito pelo menos com uma equipe. Eu queria discutir com vocês também como é que fica a relação entre essa orientação e a resposta final da questão. Porque, por exemplo, ali a Priscila e a Ruama falaram, né, sobre isso, que de qualquer forma elas falavam um pouco no corredor, falavam pelo WhatsApp, etc. Mas eu suponho que vocês tenham alguns encontros presenciais também, e como é que se dava essa discussão em loco, quer dizer, mesmo no grupo do WhatsApp, como é que chegava à conclusão, tá, agora vou marcar na A, vou marcar na B, na C ou na D, e até que ponto o orientador ou orientadora interfere nesse processo, né? Deixa apenas de ser orientador para também tomar a decisão. Como é que foi essa experiência para vocês? De fato, Guilherme, essa é uma decisão, assim, muito complicada, muito difícil. A gente, como orientador, a gente se sente mais aluno, né, assim, junto com eles, acho que perde um pouco daquele viés de hierarquia, e eu sou professor, você é aluno, acho que é todo mundo grupo, né, todo mundo equipe nesse momento, para conseguir, né, chegar em um consenso. Nós, né, no ensino médio, optamos, né, por, antes de começar a Olimpíada, criar, né, critérios para empate. Por quê? A gente sabe, né, que muitas vezes a gente não consegue condensar uma opinião na maioria, então a gente determinou um critério de desempate que não teria eu, né, como voto de Minerva. Eu deixei isso bem claro que não queria, para que eles pudessem ser sujeitos mesmo nessa prática, né, na análise das questões. Então, um dos critérios que a gente deixou definido era que após, né, a realização dos debates sobre a questão, se decidia pelo voto da maioria. Por quê? Como a equipe era composta por, geralmente, ali 3 educandos, então sempre tinha número ímpar, né? Então, a não ser naquele caso, né, que houvesse, por exemplo, os alunos ali, cada um optando por uma alternativa. Mas, geralmente, era sempre em 2 questões, né, que eles ficavam com as dúvidas. E, a partir disso, né, eu tentei, na medida do possível, deixar eles livres, né, para fazerem as próprias escolhas, tentando, né, passar para eles um certo grau de autonomia dentro desse processo também. O que eu fiz, né, para isso? Foi tentar lançar, né, outros materiais, outras perspectivas para que eles pudessem, né, chegar na melhor resposta. E uma coisa bem interessante que aconteceu no grupo do ensino médio foi que, de vez eles ficarem, né, o grupo do primeiro ano, o grupo do segundo e o grupo do terceiro, eles se juntaram para debater essas questões. Então, foi algo, assim, muito bacana, né, porque eles toparam, né, vestir a camisa da equipe do colégio, né, não das equipes individuais, cada um ali dentro do seu reduto de sala de aula. E também, né, a quantidade de vezes em que eu pude ver, né, esse espírito de liderança entre eles. Então, geralmente, após essas explanações, esses debates, eles mesmos chegavam, né, na decisão. Não quer dizer que todos os grupos chegavam na mesma resposta, mas eles optaram por debater em conjunto, o que, para mim, né, foi extremamente enriquecedor, pelo fato, né, da gente poder propagar várias opiniões sobre a mesma questão. Bom, eu acho que essa questão da orientação e da resposta é bem complexa também, porque, querendo ou não, a gente acaba induzindo eles de alguma forma. Por quê? Às vezes eles não refletiram muito bem sobre alguma alternativa, olharam só metade do que ela estava falando, ou algo do tipo, e aí a gente vai lá, apresenta fontes, apresenta coisas sobre aquela pessoa ou sobre aquele momento, e que às vezes não bate muito com o que eles tinham pensado. Mas o que eu buscava fazer no ano passado, que foi presencialmente com eles, né, a discussão presencialmente, a gente também discutia num grupo inteiro, num grupo só, 8º e 9º, mas tinha os grupos separados, e aí às vezes no grupo do 8º ou do 9º eles falavam, olha, eu não concordo com essa questão mesmo e tal, e todo mundo do 8º não concordava, entendeu? Então, querendo ou não, eu não tinha muito como falar, não, vocês vão colocar a mesma que do 9º, entendeu? Porque eu sabia que era do 9º que estava certa, vamos dizer. Eu fazia eles repensarem, mas era a opinião deles, então eu acho que isso tinha que ser respeitado, sabe? E esse ano, o processo que foi, eu perguntava para eles qual questão que eles tinham escolhido, qual alternativa eles tinham escolhido, por que eles tinham escolhido, então para eles justificar aquilo, né, qual foi o pensamento deles para responder aquela questão. Então, geralmente, uns 3, assim, se manifestavam. Aí eu perguntava no chat também, né, esse ano que foi online, para a UniHB, qual que eles tinham respondido, e aí eu começava a falar com eles sobre cada uma das alternativas. Então, para a gente analisar cada palavrinha, cada
cada fato, né? Porque uma coisinha às vezes já passa da nossa atenção. E aí no final eu falava, olha, pessoal, qual que vocês decidem então? E a que a maioria mandasse no chat, a gente colocava. Só que como era individual, então foi possível que cada um colocasse a que queria mesmo, né? Então eu não sei como vai ser quando for a ONHB mesmo, que daí é em equipe. Aí a gente vai ter que ver dessa forma online como que vai ficar. Mas geralmente é o que a Pri falou, fica entre duas questões, né? Não é entre, nossa, tem quatro pessoas que querem respostas completamente diferentes. Não, geralmente fica entre duas, porque é a chave da ONHB, né? É você ficar entre duas questões mais ou menos certas ou totalmente certas. Uma coisa que aconteceu bastante na minha experiência, que nem vocês comentaram, foi justamente o fato de que no momento do impasse eles olhavam para o adulto de referência, né, para o professor, para dizer, tá, e agora, o que a gente faz? Eu tentava interferir sempre o menos possível, mas eu fazia assim uma divisão de tarefas, tá? Então eu pedia, fulana, pesquisa sobre tal ponto que talvez nos ajude, ou fulano, pesquisa sobre tal coisa também que é importante. A parte mais interessante era naquele exercício de associação de fragmentos de texto a uma imagem. Então, para o nosso ouvinte compreender, é uma imagem onde a prova colocava alguns fragmentos e dizia uma representação, um fragmento de texto que explicava aquele fragmento de imagem. E ali sempre dava uma discussão ou outra, porque dependia muito da interpretação deles, e eu sempre ficava na cruz da espada assim, tá, mas será que eles estão entendendo essa parte? Será que não? No fim, na maioria das vezes eu optei por sim, não, vamos colocar o que eles decidiram. Mas tinha algumas vezes só que era gritante, porque eu já imaginava, essa aqui deve ser a alternativa de 0 pontos. Gente, vamos rever, vamos colocar aqui. Então acho que é por isso que eu estava insistindo um pouco nesse ponto, porque não que eu tenha sentido que eu tenha dado as respostas finais, isso não aconteceu, mas eu tenho certeza que nos momentos que eu sabia que eles iam botar a resposta alternativa incorreta, eu interferi bastante. Eu não sei como é que foi para vocês nesse caso, por exemplo. Eu acho que não chegou a nenhum momento, assim, que eu percebi que era totalmente errada a resposta que eles estavam escolhendo, sabe? É mais naquelas que realmente a gente ficava bem em dúvida, então a orientação era de pensar sobre elas. Mas dificilmente era alguma totalmente sem pé nem cabeça, né? Até porque as próprias alternativas já não vêm sem pé nem cabeça. Sim, mas veja, eu digo, por exemplo, em relação ao comando. O comando falava tal coisa, sim, e a alternativa estava correta, mas não em relação ao comando, entende? Para completar ali a frase, foi nesse sentido que eu quis dizer. Tá, não, vocês estão corretos, vocês levantaram as coisas, mas isso não corresponde. E aí a gente ia ver o gabarito depois, de fato, aquela era a resposta com 0, era nesse sentido, assim. Não sei se a Prisciele teve alguma coisa em relação a isso, alguma experiência, algo? Então, Guilherme, eu particularmente eu não lembro, né, de ter me deparado com alguma dessas questões, até porque os próprios alunos, eles faziam, né, uma seleção daquilo que poderia estar certo ou poderia estar errado, de uma maneira que até mesmo me surpreendeu. Acho que o intuito deles de chegar, né, em Campinas, chegar na última fase era tão grande que eles se debruçaram, né, de uma maneira tão vamos dizer assim, forte dentro da questão do conjunto das Olimpíadas, que eles mesmos conseguiam, né, separar aquilo que não estava adequado para eles. Então, às vezes que eu precisei interferir, né, de certo modo, foi para auxiliar, por exemplo, nas questões, como você colocou, da leitura das imagens, ou até mesmo na transcrição. Na transcrição, eu confesso que a minha ajuda ela foi bastante essencial, pelo fato deles não terem nenhum tipo de contato, né, com esse material ou com as formas de escrita do passado. Aí eu digo que o meu auxílio maior foi na transcrição. Queria falar um pouquinho sobre como essa experiência da ONHB vai acabar auxiliando no ensino-aprendizagem durante e depois a participação na Olimpíada. Isso teve alguma implicação já, assim, bastante prática, por exemplo, nas avaliações ou, enfim, nas próprias atividades que vocês passam em sala de aula? Eu penso que, principalmente, o engajamento e a curiosidade pela história do Brasil, né? Eu acho que isso consegue trazer um novo fôlego, porque eu sinto os alunos muito interessados em Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, gripe espanhola, principalmente no nono ano, né? Ou então assuntos que nem sempre estão tão relacionados com a história do Brasil, né? E pela Olimpíada eu percebo a possibilidade desse engajamento maior na história do Brasil também, né? Especialmente no 8º e 9º, que os conteúdos já são história contemporânea ali, Brasil, República. Eu sinto que os alunos ficam um pouco mais distantes, né? A não ser quando chega ali
em golpe militar, enfim. Mas a possibilidade de fazer esse engajamento maior com a história do Brasil, desde lá da pré-história, como a Olimpíada trouxe também elementos, né, até a história mais recente. Então, eu acho que, nossa, mudou bastante para mim. Eu já tinha uma prática de, nas avaliações, usar muito imagens e fontes. Até uma vez eu fiz uma atividade com eles com um fragmento do jornal Gazeta do Rio de Janeiro, de 1808, para eles fazerem essa transcrição, sabe? Só que já era tipografia, assim, então não é tão difícil quanto você ler uma carta, né? Uma letra escrita. Então já era um pouco mais fácil para eles, mas a gente fez esse trabalho também. Só que é interessante que eles percebem muito. Então, uma aluna que participou só da pré-UNHB esse ano, ela já veio falar: nossa, professora, eu gostei muito dessa atividade formativa que você fez, porque me lembrou a UNHB. Então eu tive que pensar do mesmo jeito que eu estava pensando quando estava fazendo as questões lá. Então eu acho que isso facilitou um pouco para eles também quando eles tiveram acesso à prova, porque não foi uma coisa que eles nunca tinham visto na vida, sabe? Tipo, não foi de outro mundo, assim. E depois também era muito gritante a diferença que dá, porque por isso que eu falo a O e DO, né? Antes da UNHB e depois da UNHB, porque dá muita diferença no desenvolvimento dos alunos, né? E na minha perspectiva do ensino de história também, hoje eu trabalho assim, quase todas as questões têm fontes, né? Não tem, até as de alternativa, assim, pelo menos um fragmento de texto ou alguma pintura para análise tem. Não tem como mais pensar avaliações sem ter um dedinho da UNHB aí influenciando. Eu concordo muito com o que o Norberto, com o que a Ruama disse, e penso também, né, na questão, né, que muitas vezes a gente não encontra no livro didático, que é a história do tempo recente, né, a história do hoje, do acontecimento, e como a gente muitas vezes não consegue estar antenado, né, nos jornais ou na internet, buscando notícias sobre o fato do aqui e do agora, como que a Olimpíada também traz um gancho, né, para a gente problematizar essas questões do presente. E é algo que eu também tento, né, buscar dentro da sala de aula mesmo, é sempre fazer esses links do passado com o presente, tentando ver continuidades e rupturas. E a Olimpíada, né, me permitiu conseguir mais material e a utilização mesmo de muitas das fontes da Olimpíadas eu consegui jogar dentro, né, da sala de aula para analisar com os demais alunos. Então, isso é uma perspectiva também que melhora a nossa prática docente. Então, a gente consegue, né, esses materiais, esses informativos, e a gente consegue ali, através dela, remodelar outras perguntas, outras propostas, para fazer com que aqueles que não puderam participar da Olimpíada também se sintam contemplados com parte dela. Eu sou super puxa-saco de história do Brasil, então para mim a Olimpíada ser voltada só para a história do Brasil é sensacional, porque esses alunos que participam da UNHB, eles têm um olhar completamente diferente para a história do Brasil. E tem um deles que ele sempre manda meme do Twitter ou alguma coisa assim, de pessoa falando, os melhores conteúdos são Segunda Guerra e não sei o quê. E ele fala, como que ele tá falando isso? É super legal estudar a Era Vargas, ditadura militar, os movimentos de contestação que tiveram na história do Brasil e tal. Daí eu fico pensando, ele tá pensando isso agora, né? Mas antes ele era amante da Segunda Guerra também. Mas eu acho que a UNHB trazer essa parte cultural da história do Brasil, essa parte social, é sensacional, assim. É muito, muito bom mesmo. Uma coisa que eu achei bem interessante, Guilherme, é sobre a questão da avaliação. Porque eu faço diversos tipos de avaliação, inclusive provas, né? Embora não apenas elas, né? Porque eu acho que é importante que eles já vão tendo esse contato também, porque mais pra frente vem vestibular, vem outras provas de seleção, eles precisam também saber lidar com provas objetivas, a própria Olimpíada traz isso, né? Mas assim, sempre fico pensando nessa questão, né, na sensação do erro, né? O quanto que isso pode acarretar numa sensação de fracasso, né? Quando eles erram as questões. Então achei interessante a forma como são construídas as avaliações ali, onde a gente tem mais de uma opção certa, né? Aquela opção que vai estar mais completa e as alternativas que vão também estar corretas, mas que talvez não consigam fazer um olhar tão amplo para a pergunta, né? Então achei interessante poder incorporar isso em avaliações que eu possa fazer, para que eles percebam ali para que não fique só essa questão do erro, né? Mas para que eles possam também ter a possibilidade de entender que eles sabem um pouco, talvez ainda não dominam todo aquele conteúdo, né? Acho que ninguém domina tudo nunca, né? A gente está sempre aprendendo e melhorando e reconstruindo. Mas que mesmo que ele, de repente, não tenha acertado a questão que vale lá os 5 pontos, mas que ele conseguiu ter uma percepção daquilo.
e que não fique com aquela sensação de derrotismo, né? De que, não sei, eu não consigo, né? Então, acho uma coisa que eu pretendo inserir nas minhas atividades, né? E como as colegas também falaram, eu já trabalho também com fontes, né? Mas trabalhar ainda mais com as fontes primárias também, né? Porque nem sempre eu inseria elas, e eu acho que consegui enxergar que tem muito espaço para trabalhar com elas, com os alunos mesmo no fundamental. No meu ponto de vista, eu acho que o que mais afetou, assim, foi justamente essa relação com as fontes primárias, porque nas minhas avaliações, eu também faço prova, eu faço trabalhos entregues e tem uma avaliação qualitativa em que eu observo outros critérios, né? Mas eu gosto muito da ideia de que eles têm que sair da escola tendo noções sobre método, tá? Método não necessariamente o historiográfico, ou métodos historiográficos, mas o método científico em si, né? Embora haja uma discussão se a história é uma ciência ou não, e é uma discussão onde eu me insiro, né? Mas isso é papo para um outro podcast. Mas, de qualquer forma, é interessante como eles, na medida que isso vai sendo mais presente na vida deles, eles vão se dando conta de como eles podem fazer perguntas para essas fontes, sejam as primárias ou secundárias. Eu, pessoalmente, não uso muitas fontes primárias, até na minha prática, até porque, como o Norberto acabou de lembrar, o professor de história não sabe tudo. Né? Então, alguma coisa assim sobre a Idade Média Europeia, muito específica, eu não tenho um conhecimento assim, exatamente qual é aquela fonte primária que pode ser na melhor a ser usada nessa ocasião para trabalhar tal trabalho. Então eu trabalho muito também com fonte de segunda mão. Então, por exemplo, coloco uma questão onde eu tento, através daquele texto do historiador ou da historiadora, que eles identifiquem qual era o objetivo do autor, o que ele queria no trabalho dele, nesse trabalho de história, assim, qual foi a metodologia, que tipo de documentação que ele usou, qual foi o tipo de fonte, né, que ele colocou, qual seria a fonte primária dele aqui. Então esse é o tipo de coisa que eu tô numa caminhada com os meus alunos ali na minha escola faz um tempo. É claro que é uma coisa de longo prazo, né? Porque a gente demora um pouco para ver os efeitos disso, mas eu estou bastante convencido de que os nossos alunos e alunas, elas não têm que sair dali sabendo o conteúdo em si. É porque em 1500 aconteceu tal coisa. Não, eles têm que sair sabendo o método, sabendo como eles podem utilizar essas ferramentas e, na medida do possível, para algumas implicações práticas da vida dele. E é interessante como a NHB bate nessa tecla. Não exatamente da mesma forma como eu faço, mas no sentido de tentar trazer sempre a relação entre o presente e o passado, e ser impossível essa relação ser feita sem a mediação do próprio aluno ou da aluna. Isso eu achei simplesmente fantástico, né, nas Olimpíadas. Sobre aquilo que apareceu na pré-NHB como assuntos, conteúdos, documentos, fontes, etc. O que mais prendeu a atenção de vocês mais especificamente? Teve alguma questão, alguma atividade? Vocês olharam, nossa, isso aqui, como é que eu não pensei nisso aqui antes? Ou como que isso aqui faz todo sentido ser colocado de fato e a gente não tem isso muito presencialmente no nosso ensino de história? Guilherme, eu analisei muito, né, tive essa percepção analisando, né, de fato, as questões de tarefa, de como as tarefas foram diferenciadas. Principalmente naquela que você já se referiu, de o texto alinhando uma cena que está lá dentro da imagem. Falta um pouquinho, né, muitos professores, eu me refiro a mim nesse momento também, a possibilidade de utilização de mais imagens, de problematizá-la, né, não apenas sobre, essa obra se refere a tal momento e assim por diante. Algo que a gente costuma fazer, né, quando analisa, né, o livro didático, até pela falta de tempo que a gente tem e as necessidades de cumprir, né, todo o conteúdo curricular. Aquela atividade, né, da tarefa que é para você elencar os elementos da gravura, da pintura, com o elemento do cotidiano, o que está querendo dizer, a representação é algo que me chamou muito a atenção e pensar assim, nossa, isso aqui é um trabalho muito massa de realizar em sala de aula, que ia mobilizar boa parte da sala e fazer com que eles, de fato, se debruçassem, né, sobre essa perspectiva. Então, além, né, da transcrição, que eu achei genial o fato que eles colocaram também, né, dentro das tarefas, de fato fica um pouco mais difícil da gente colocar isso em prática em sala de aula, pela maneira a qual se escrevia, os termos utilizados, mas ainda assim é uma possibilidade que a gente pode ainda remodelar para levar para o ambiente escolar também. Bom, eu já me chama um pouco a atenção, assim, as fontes sobre alguns temas que são mais difíceis da gente trabalhar. Então, por exemplo, aquela pintura da cerimônia do beijamão,
né, da corte real. É uma que foi muito complicada até de responder também, de interpretar, mas aquela imagem e a outra que era da chegada quando o exército se organizou ali, a marinha se organizou para a chegada da princesa Leopoldina, foram bem importantes também para pensar como que essas pinturas históricas, apesar de elas serem complexas, às vezes elas podem ser utilizadas também, que eles têm essa capacidade de olhar para elas com uma certa criticidade, né? Acho que isso foi bem importante também. Esse das pinturas, de associar a imagem ao texto, já tinha me chamado a atenção desde o ano passado, então é algo que eu também tinha buscado fazer nas minhas aulas. E o da transcrição, né? Da transcrição foi o mais interessante, assim, foi bem difícil, eu achei. Para mim também foi bem difícil. A gente tinha que procurar os significados, procurar várias coisas, então eu acho que a gente vai aderir isso em sala de aula, com certeza. Eu acho, Guilherme, que a própria estratégia da gincana, né, é uma questão que a gente pode trazer para a sala de aula, né, e trabalhar essa lógica do desafio, das etapas, né, dessa evolução. A gente teve uma formação recente aqui em Esteio sobre gamificação, que eu acho que conversa também bastante, né, com o próprio modelo da Olimpíada. Mas, enfim, dentro da sala de aula, talvez a possibilidade de trabalhar com uma espécie de gincana, de Olimpíada, enfim, né. E uma coisa também que eu queria falar é da própria questão do diário, a gente já comentou, né, mas legal porque a gente também na minha escola de Cachoeirinha, eu e a professora de português, a gente nessas atividades à distância já tinha começado com a proposta de fazer também um trabalho com um diário, né? Então a gente trabalhou com os textos, assim, um pouco da história da Anne Frank, relacionando com a Segunda Guerra Mundial e toda a questão da necessidade de isolamento que teve aquela família, né? Em outro contexto, lógico, né? Mas fazendo um diálogo também com o momento que a gente vive agora, né? Essa necessidade de isolamento, as sensações que a gente tem. Eu acho que o adolescente também, ele sente, ele vai ter vários sentimentos, né, nesse momento, de impotência, de frustração, enfim, diversos, né, e também a possibilidade que a escrita ela proporciona de poder refletir melhor sobre si mesmo e poder se repensar, né, se reconstruir. E a ideia também lá da nossa escola é quando as aulas voltarem, a gente não tem a menor noção de quando vai ser isso, mas de repente trabalhar a partir disso na construção de um documentário ou na construção de um audiolivro, enfim, né, alguma coisa que fale um pouquinho também daquela comunidade, de como é que foi passar a quarentena para aquele adolescente naquela comunidade ali. É uma proposta que está engavetada aqui, que quando as aulas voltarem a gente pretende colocar em prática. Vamos fazer uma última discussãozinha para a gente encerrar, que é sobre as expectativas para o ONHB 2020. Ela vai ser realizada toda online e a cerimônia final vai ser no começo de 2021, com data ainda a ser definida de acordo com o anúncio do site. Vocês já comentaram mais ou menos ali que vocês pretendem fazer as equipes, estão em contato com alguns alunos, mas como é que está a expectativa, assim? O que vocês acham? Será que vai ter algum assunto específico? Eu já estou até com umas ideias do que eu colocaria na Olimpíada se eu fosse a da banca, mas o que vocês estão esperando, assim, para esse ano? Eu estou aguardando algumas surpresas enquanto abordagens, tanto quanto a temas, mas principalmente quanto às tarefas. Por exemplo, a do Diário da Pandemia, ela foi algo extremamente inovador para o momento que a gente está vivendo. Então, eu acredito que se eles continuarem ainda trazendo essa pegada, né, de fazer com que o aluno se sinta sujeito histórico, que ele possa contribuir, né, com análise do seu cotidiano, vem ainda engrandecer a Olimpíada como um todo. Tanto, né, pelos relatos repercutidos, né, por parte dos alunos nas redes sociais, principalmente no Twitter, do quanto eles se sentiram podendo participar desse momento todo, mas também, né, utilizando, né, a empatia para poder ler diversos outros relatos, né, da pandemia de diversas localidades do Brasil. Então, eu acho que se eles continuarem nessa pegada, tendo esse diferencial, a Olimpíada tem, além de proporcionar o acolhimento a esses alunos, né, também crescer muito. Bom, eu tenho 2 temas que eu espero que caiam também, né, para poder discutir com os alunos, que é a questão do antifascismo, né, que foi bastante forte agora nesse período, e dessas manifestações também que estão acontecendo, né, tipo, de fechamento de congresso e intervenção militar, e tudo em meio a uma pandemia, né, bem doideira, assim, essa negação a que exista um vírus. Eu acho que essa questão da negação que existe o coronavírus também é algo que eu tenho esperado bastante, e o Brasil acho que é recordista desse pensamento, né, até pelos representantes políticos que a gente tem, e também sobre a questão da violência policial,
racial, né? Por causa dos casos lá da hashtag Black Lives Matter e dos casos do Miguel e João Pedro aqui no Brasil. Eu acho que esses são possíveis temas também que podem ser associados a outros momentos históricos da história brasileira. Eu concordo com a Ruama. Eu acredito que a questão da morte do Floyd e todas as questões raciais, né, que a gente também vive aqui no Brasil, acho que é um tema que seria bem relevante, bem interessante para a gente poder discutir e trabalhar na próxima Olimpíada. Coisa que meio que permeia um pouco de tudo isso também, né, é o conceito de democracia, né, e da aplicabilidade do termo. Que a gente também, né, tem que debater a questão, né, do antifascismo, mas também compreendendo, né, a estrutura da democracia, não apenas como votar e ser votado. Eu acho que é algo que a gente precisa esboçar e detalhar mais também, né, ver como é que a democracia ela deve se consolidar de fato na prática, além, né, de fazer relações, né, no momento presente aqui do autoritarismo, da questão também, né, voltada às perspectivas políticas do Brasil, que é cheia de nuances, né, se a gente for analisar no viés historiográfico. E vendo também, né, que a democracia brasileira ela é muito recente se comparada a outras políticas, é algo que a gente deve falar em sala de aula e talvez a Olimpíada traga um pouco disso, né, na sua próxima edição. Pessoal, considerações finais, então? Então, pessoal, eu queria agradecer, né, a participação, o diálogo, né, essa troca de ideias e informações enquanto a participação na Olimpíada Nacional de História do Brasil. Agradeço imensamente o convite, Guilherme, e espero aí fazer com que vários outros professores se sintam, né, fazendo parte desse nosso diálogo também e podendo participar das edições da Olimpíadas no futuro. Muito obrigada mesmo pela participação, pelo convite e quem sabe aí a gente consiga lidar com outras temáticas no futuro. Obrigada. Também gostaria de agradecer ao Guilherme pela oportunidade, aos colegas pelo diálogo também. Achei super importante fazer esse diálogo interestadual aí, né, num Brasil tão gigantesco, imenso e com diversas possibilidades no ensino de história também. Espero que nós possamos ter outros debates sobre as Olimpíadas, que ela se desenvolva ainda mais enquanto projeto, né, que seja algo que se institucionalize de alguma forma nas nossas escolas e que os alunos também se sintam cada vez mais motivados, né, que a Olimpíada seja uma forma de mudar a nossa concepção de ensino de história todos os anos, que ela tenha esse papel também na vida de outros professores. Espero que a nossa fala tenha contribuído aí para a prática dos professores e para motivar todos a participar das Olimpíadas, né, que é maravilhosa e vale muito a pena na nossa prática. Guilherme, agradecer o convite, né, é um prazer poder estar aqui conversando com vocês, aprendendo com vocês e torcer para que, já que 2020 não vai ter encontro presencial, quem sabe em 2021 a gente não se encontra lá em Campinas. Olha só. Olha Abraço só. pra vocês. É o que todo mundo quer. É isso. Muito obrigado pela participação das professoras Prisciele Roso, Ruama Sabião e do professor Norberto da Silva, que conversaram sobre a ONHB. Segue a gente e até a próxima no Acontece no Ensino. Tchau, tchau!